Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, hoje, 28 de abril de 2020. Sejam todos bem-vindos para mais um devocional, nosso tempo de isolamento. E esse tempo está acabando. Você crê nisso? Ele está acabando. E nós vamos poder aproveitar o tempo de maneira muito agradável, muito bom. E vamos poder, de fato, fazer a vontade de Deus, da maneira que Ele quer que nós façamos. Então, nós vamos poder aproveitar isso, né? Todos os dias. Esse tempo logo vai passar. Nós não vamos mais precisar estar preso na nossa própria casa, né? Esse tempo vai passar. Não se preocupe, a gente precisa ir aproveitando da melhor maneira possível para poder saber honrar ao Senhor, agradar ao Senhor, mesmo neste tempo que aos nossos olhos pode não parecer muito bom, mas nós vamos aproveitando desta maneira, do jeito que nós estamos, na nossa casa, com os nossos parentes, né? Nós vamos honrando a Deus, louvando a Deus. Afinal de contas, Deus nos chamou para o louvor da sua glória. E Ele não disse que esse louvor para a sua glória seria dentro de um templo, seria a nossa vida onde nós estivermos, né? Então, nós somos a representação da igreja, onde nós estivermos. E onde nós estivermos, nós vamos ter a possibilidade de honrar a Deus, de glorificar a Deus, de cultuar a Deus, não nos limitando simplesmente ao ambiente da igreja onde nós frequentamos, né? Nós vamos poder fazer exatamente a vontade de Deus, onde nós estivermos, louvando a Deus, onde nós estivermos. Isso faz muita diferença na nossa vida cristã. Então, a gente vai aprendendo a honrar a Deus, a glorificar a Deus, mesmo neste tempo, né? Aparentemente um tempo muito desagradável, de repente é um tempo desagradável. Nós não fomos preparados para estar desse jeito, parados, trancados, sem poder fazer as coisas. Não foi com esta finalidade que Deus nos criou. Mas é este momento que nós estamos passando. E enquanto esse momento está aqui, nós vamos nos adequando a ele, honrando a Deus neste tempo, nessas circunstâncias, e satisfazendo a Ele em todas as coisas. Eu não estou conseguindo visualizar aqui quem está entrando no Facebook, para me dar meu boa noite para você, não estou conseguindo visualizar aqui. Já tentei de todo jeito aqui, eu não estou conseguindo. Então, se eu não mencionar o seu nome, é porque eu não estou visualizando as pessoas que estão entrando aqui no nosso devocional agora, tá bom? Vamos ver se retorna daqui a pouco. Eu não estou conseguindo ver aqui, em hipótese alguma, o que está acontecendo, quem está entrando. Vamos ver. Parece que agora vai dar certo. Não estou conseguindo visualizar aqui, então você vai me perdoar hoje se eu não conseguir mencionar você que está entrando, que está chegando. Mas se você quiser trocar pelo YouTube,
No YouTube até agora também não consegui visualizar, mas deve aparecer aqui os comentários e quem está entrando para assistir o nosso devocional de hoje. Então, já disse, hoje, 28 de abril de 2020. Hoje é aniversário de um dos meus irmãos, o nosso irmão, o segundo da família, né? O segundo mais velho. Ele hoje completa aniversário, Eliezer. Então, fica aqui a nossa palavra de parabéns, felicidades para o Eliezer, que completa hoje alguns anos de vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Aí, onde você estiver, onde você está, ok? Então, como é que foi o dia hoje, o que fizeram? Eu não posso nem saber o que é que você vai escrever, porque eu não estou visualizando, em hipótese alguma, aquilo que você está escrevendo. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Não estou conseguindo de jeito nenhum. Vamos ver se vai dar certo agora. Está abrindo aqui outra tela para mim, e eu vou já saber se não vai dar certo agora. Bem, não quer dar certo de jeito nenhum. Ok? Não quer dar certo. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Para a gente poder compartilhar um pouco hoje aqui na carta de Pedro. Ok? Enquanto você abre aí, eu vou tentar mais uma vez aqui, se eu achar onde está. Onde está aparecendo os comentários seus. Não consigo visualizar de jeito nenhum. Vamos ver. Se alguém escrever agora, eu vou tentar identificar agora aqui, nessa outra tela que apareceu para mim. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Estão lá? Bem, eu não consigo ver ninguém escrever nada mesmo, não. Está difícil hoje. Não consigo mesmo. Não sei o que foi que houve, não. Mas não aparece aqui de jeito nenhum nos comentários de vocês. Não consigo visualizar quem está entrando. Eu só sei que nós temos algumas pessoas nos acompanhando, mas não consigo. Desculpa-me hoje, mas não é possível aparecer o seu comentário aqui na minha tela. Isso não está sendo possível hoje, eu não sei por quê. Infelizmente, não quer abrir. Então, se você abriu lá na primeira carta de Pedro, ok? Se voltar nos comentários aqui, eu vou fazer menção de você, daquilo que você está escrevendo por enquanto. No momento, eu não tenho essa possibilidade. Não quer aparecer dessa maneira. Deixa eu tentar aqui a última vez. A última vez. Vou tentar ver aqui.
Opa, agora apareceu, muito bem. Agora eu vi aqui Elisângela, boa noite. Mauricélia, boa noite. Mantélia, boa noite. Opa, são os meus olhos lindos e maravilhosos, Mantélia. Tia Cruz, boa noite. Francisca, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Pronto, agora eu consigo visualizar as mensagens de vocês e quem está entrando aqui no nosso devocional. Alguém já me disse assim outras vezes: mas os seus olhos hoje estão tão vermelhos, tão vermelhos. A Mantélia disse agora que eles estão com cor de mel, né? Ora, não tem olho azul? Tem. Não tem olho verde? Tem. Não tem olhos castanhos? Tem. Por que não pode ter olho vermelho? Não é? Então, os meus olhos, de vez em quando, eles estão, de fato, meio vermelhos. Hoje, segundo a Mantélia, eles estão com cor de mel. Olha, já mudou para outra tonalidade. Tá bem? Então, muito bem. Boa noite a todos. Então, eu estava dizendo que nós hoje vamos compartilhar acerca da vida de Pedro. Por isso, eu pedi que você abrisse aí sua Bíblia na carta de Pedro, no capítulo 1. Todos sabem certamente quem é Pedro, este que escreveu a carta que leva o seu nome. Não é? Certamente todos sabem de quem se trata. Sabem quem é? Francisco, boa noite, seja bem-vindo também, graças a Deus. Abraço para o Joãozinho, abraço para a Lurdinha também. Francisca, boa noite. Que bom que vocês estão aqui mais uma vez. Eu tenho dito esses dias que, segundo o decreto da Prefeitura e do Estado do Piauí, ele deve ficar até o dia 30. Né? Até hoje eu não ouvi nada de alteração acerca do decreto do isolamento. Então, se permanecer do jeito que está, nós retornaremos às nossas atividades na igreja já na sexta-feira, à noite, né? Já podemos estar nos reunindo. E aí vamos iniciar a nossa primeira reunião com todos no domingo pela manhã, no nosso café da comunhão. Aquele café que só nós sabemos fazer. Agora, se houver alguma alteração, nós vamos comunicar no grupo da igreja para que todos saibam como vai ficar o calendário da igreja adequado às atividades, aos decretos municipal e estadual. Tá bem? Por enquanto, é do jeito que está. Não houve alteração, então, para retornarmos já na sexta-feira, dia 1º de maio, no feriado. Vamos começar com um feriado, se não houver nenhuma alteração. Muito bem. Então, quem escreveu essa carta foi o próprio Pedro, o apóstolo, aquele que andou com Jesus, aquele que esteve com ele. E o objetivo de Pedro, ao escrever esta carta, é, na realidade, incentivar, fortalecer o crente a viver piedosamente em dias difíceis. Incentivar a ser 6. Essa é a razão, o objetivo pelo qual ele escreveu a primeira carta que leva aqui o seu nome. Então, é uma mensagem que todos nós precisamos ouvir, todos nós, independente de sermos crentes, evangélicos, católicos, espíritas, sei lá quem for, todos nós precisamos ouvir a mensagem que Pedro coloca nesta carta. Nós necessitamos ouvir, nós precisamos ouvir aquilo que ele colocou aqui. Então, Pedro, ele era um homem comum. Era chamado apóstolo de Cristo, porque esteve com ele, foi chamado por ele, aprendeu com ele, com Cristo, durante o ministério de Jesus. Então, ele percebeu como foi grande o privilégio
de ele ter sido chamado pelo Senhor para servir a ele. Esse chamado deve ser para nós uma grande verdade, para todo cristão, porque Deus nos chamou com uma finalidade, né? De poder servi-lo, de poder dedicar nossa vida a Ele, de fazer a vontade dEle. Então, para nós deve ser também um grande privilégio entendermos que Deus nos chamou para uma finalidade especial. Ok? Então, Pedro foi o apóstolo que esteve exatamente aprendendo ao lado de Cristo. Messias, boa noite, seja bem-vindo. Deusa, boa noite também, seja bem-vinda. O nome Pedro, este que nós conhecemos e temos ouvido dele constantemente, o nome original dele era Simão Barjonas, que significava Simão, filho de Jonas. O significado de Simão é ouvinte ou audição. Pedro foi o nome que Jesus deu a ele posteriormente. Pedro era muito rápido naquilo que ele falava, naquilo que vinha na mente dele. Ele logo soltava, dizia, falava sem pensar. E às vezes ele era impetuoso, ele era impulsivo. As palavras dele muitas vezes eram diretas, eram honestas, ele ia direto ao ponto naquilo que ele queria falar. Este era o apóstolo Pedro. Disse que foi Jesus quem mudou o nome dele. E ele passou a ser chamado de Simão para Pedro. E Pedro significa pedra, rocha. É o significado do nome Pedro. Para que você entenda um pouquinho mais de Pedro, o nome Pedro aparece 210 vezes no Novo Testamento. Observe isso. Aparece 210 vezes no Novo Testamento. Então, Pedro, na realidade, acaba sendo dominante entre as pessoas do Novo Testamento. É o nome que mais aparece depois do nome de Jesus. Então, o nome de Jesus é o que mais aparece, e depois do nome de Jesus vem o nome de Pedro. Contando aqui os 4 evangelhos, ele é o nome que mais aparece depois do nome de Jesus. Pedro era de profissão pescador, e ele estava numa pescaria com o seu irmão André, em companhia de João e Tiago, quando eles foram chamados por Deus, por Jesus, para serem seus discípulos, para aprenderem com ele, para poder dedicar suas vidas a Cristo Jesus. Irmão Reginaldo, boa noite, Deus te abençoe. Então, nós aprendemos nas Escrituras que Pedro ele era um homem também casado. A Bíblia diz, ou faz referência à cura da sogra de Pedro. Além de discípulo, de pescador, ele era casado, ele era impulsivo, ele era impetuoso, ele falava muitas vezes sem pensar. Este era o apóstolo Pedro. Então, o Senhor o chamou para que ele pudesse seguir a Cristo, para que ele pudesse estar com ele, aprendendo com ele diariamente. E já disse que o nome dele significa pedra, significa rocha, né? E Pedro acabou se tornando um dos líderes dos 12 apóstolos. Miriam, boa noite, seja bem-vinda. Acabou sendo um dos líderes desses apóstolos de Jesus, dos discípulos de Jesus. Nas 4 listas, se você observar,
dos apóstolos que aparecem nos 4 evangelhos, o nome de Pedro sempre aparece em primeiro lugar, no início desta relação, né? Então, Pedro foi chamado para ser o quê? Eu disse, um apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi chamado para cumprir um propósito que Deus preparou através de Cristo Jesus para que ele pudesse fazer parte deste propósito na vida dele. A palavra apóstolo significa alguém enviado, alguém que foi enviado, né? E nós vamos entender isso claramente mais tarde, o significado disso. Então, nós pensamos na vida de Pedro como quem? Como um homem pescador, um homem que não tinha um estudo elevado, no entanto, o Senhor usou para que ele pudesse escrever 2 cartas entre os 27 livros que estão aqui no Novo Testamento, né? Ele é descrito lá em Atos, no capítulo 4, versículo 13, como alguém que era indouto ou ignorante. Não que ele era estúpido, mas que ele era alguém que não tinha uma formação educacional como teve, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Ele não teve essa educação, ele não teve este preparo, mas ele foi chamado por Jesus para um propósito especial. Pedro, na realidade, não teve a educação que teve Paulo, mas Pedro teve o maior de todos os professores que alguém gostaria de ter. Quem era este professor? O próprio Senhor Jesus Cristo. Foi ele quem ensinou Pedro na caminhada na vida cristã, que mudou a vida dele, que transformou a vida dele, que fez ele ser uma pessoa de grande importância para o Evangelho. Foi Jesus quem mudou a vida de Pedro por completo. Ele teve o privilégio de ser treinado por Jesus durante estes 3 anos, dos quais eles estiveram juntos, né? O que é que nós aprendemos, de fato, a partir da vida de Pedro? Primeiro, vamos ler aqui os primeiros versículos, 1, 2 e o versículo 3 da primeira carta de Pedro, capítulo 1. Diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Até aqui no versículo 5, inicialmente. Que lições nós aprendemos quando nós estudamos um pouco da vida de Pedro? Primeiro, nós aprendemos que as nossas maiores lições espirituais, geralmente, nós a aprendemos em tempos difíceis. Em vez de tempos de sucesso, são nos tempos difíceis. Por isso que a gente usa muito esse ditado, essa frase, né? Que é errando que a gente aprende.
Primeira coisa que eu disse, que nós aprendemos, observando a vida de Pedro, é que nós aprendemos nossas maiores lições espirituais, geralmente em tempos difíceis ou em tempos de fracasso, não em tempos de sucesso, em momentos de sucesso. É na hora da angústia, é na hora da provação. Por quê? Porque é neste momento que nós nos dedicamos muito mais em buscar a Deus. Porque nós queremos resolver o nosso problema, porque nós queremos ter paz na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, e aí nos aprofundamos em buscar a Deus, até que Ele resolva o nosso problema. Há aqueles que são abençoados por Deus e continuam na presença dEle, honrando, glorificando, fazendo a sua vontade, dedicam suas vidas a Deus completamente. E há aqueles que são abençoados e na hora que recebem a bênção que querem, somem de vez. Não querem mais saber, porque só procuram a Deus no momento da angústia, no momento da provação. A segunda coisa que nós aprendemos ao estudar bem a vida de Pedro é que também nós podemos aprender com as falhas de outras pessoas. Nós observamos aquilo que os outros fazem, que erram, e a partir daquela observação, nós tomamos como base para nós que não vamos praticar as mesmas coisas, ou os mesmos erros. E aí aprendemos com isso, porque não queremos passar pela mesma provação, pela mesma tribulação, pela mesma angústia. E nós vamos aprendendo a partir das falhas de outras pessoas. Terceiro, é que nós podemos aprender também com as falhas do próprio Pedro. Com as falhas do próprio Pedro, né? Daquilo que ele fez, como fez. Eu disse lá no início para você que Pedro, ele era muito impulsivo. Não segurava a sua língua, ele não pensava naquilo que iria dizer ou naquilo que iria fazer com seus atos. Rapidamente, ele queria agir para resolver o problema imediatamente. Alguém disse que é melhor ser um seguidor que falha do que aquele que falha em seguir a alguém, ou seguir a Jesus, né? Já que nós estamos falando do ponto de vista cristão, alguém disse exatamente isso. Vou repetir para você. É melhor ser um seguidor que falha do que aquele que falha em seguir. Então, isso é verdade para Pedro. Ele teve seus defeitos, ele teve seus tempos de falha, ele teve os seus momentos de muitas provações, e ele foi aprendendo a partir desta situação, né, da maneira como ele vivia essa relação nos tempos de Jesus. Ora, embora a gente encontre outros momentos de fracasso na vida de Pedro, nós vamos considerar hoje pelo menos 3 delas. E as lições que ele aprendeu, que nós podemos também aprender. Tirar isso como lição para a nossa vida. Ok? Então, quais foram algumas lições e falhas na vida de Pedro? Das falhas que ele cometeu. Primeiro, ele era uma pessoa que acreditava, ele tinha fé em certos momentos, mas ele também duvidava. Na mesma hora em que ele cria, ele tinha aquela força de acreditar que era daquele jeito, daquela maneira, ele duvidava. Lembram que já compartilhamos aqui acerca de um momento em que Jesus pediu que eles entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, e Jesus foi logo após, em seguida, ao encontro deles. E Jesus, diz o texto, que andava por sobre as águas. Sabe quem foi que viu Jesus logo andando sobre as águas? Exatamente, Pedro. E Pedro disse: Senhor, se é o Senhor que está aí, eu quero ir estar contigo. Lembra que eu disse? Ele era algo impulsivo. Ele disse: eu quero ir, eu quero estar aí com o Senhor. E o Senhor disse: então, pois venha.
Já que você quer vir, não tem problema não, venha. Diz assim o texto lá no Mateus, capítulo 14, versículo 30 e o versículo 31. Mas quando Pedro viu o vento turbulento, ficou com medo e, começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Mateus capítulo 14, versículo 31. No mesmo instante, observe, no mesmo instante que ele viu que Jesus andava sobre as águas, ele disse: Senhor, eu quero, se for o Senhor, eu quero ir contigo. E Jesus disse: pois venha. Ele acreditou naquilo, ele foi. Mas quando ele começou a perceber toda a turbulência ao redor, o mover das águas, o vento, caiu sobre ele o medo. Sabe quantas vezes nós andamos assim? Temos muita fé que a coisa está certa, é assim, eu vou, eu tenho coragem. Mas aí a turbulência começa a chegar, os ventos começam a soprar contra nós, e toda aquela coragem que nós tínhamos no início, nós a perdemos. Porque vem o medo, porque a turbulência é grande, porque a provação parece ser maior do que a nossa fé. Ou porque, de fato, não estávamos crendo plenamente em Deus. E o que acontece? A mesma coisa como aconteceu com Pedro. Começamos a afundar. E aí nos lembramos de Deus. E aí gritamos, clamamos por Ele, chamamos a Ele, porque queremos uma solução para o nosso problema. Queremos resolver aquele problema. Não queremos ser levados pela ventania. Não queremos ser derrotados pelo medo. Nós clamamos a Deus, nós buscamos a Deus. E a mesma coisa de Pedro. No mesmo tempo em que nós cremos, nós duvidamos. Por causa de tudo aquilo que muitas vezes acontece ao nosso redor. Lembra que já falamos lá de Efésios, capítulo 6, quando nós estamos compartilhando sobre a armadura de Deus, que nós precisamos usar, e o diabo usa exatamente das flechas inflamadas contra nós. Então, nós cremos que nós podemos fazer, acreditamos que é possível, mas quando as lanças começam a vir contra nós, tememos. Perdemos a força, perdemos a coragem, perdemos a confiança. E é necessário, então, clamar ao Senhor, buscar a Ele intensamente. A primeira coisa que nós aprendemos a partir da vida de Pedro é exatamente essa, né? Das lições, das falas que ele tinha. Ele acreditava, mas, ao mesmo tempo, duvidava. Não foi isso que aconteceu? Pela fé, ele saiu do barco, andou na água em direção a Jesus, mas a sua fé ficou em dúvida quando ele começou a olhar para as ondas do mar, quando ele começou a perceber a turbulência daquelas águas, quanto o vento era forte. Então, Pedro aprendeu que Jesus estava ali para levantá-lo. Pedro aprendeu que Jesus estava ali para fortalecer a vida dele. Pedro aprendeu que ele estava ali para que ele pudesse ser socorrido por Jesus naquele momento. Ele também aprendeu que a sua fé era pequena. Jesus disse assim para ele: o que foi que aconteceu? Onde está a tua fé? Você é um homem de pouca fé. Você não acreditou que poderia estar comigo e nós iríamos andar juntos até o barco. Ele aprendeu, em primeiro lugar, que ele estava naquele lugar
para que Jesus pudesse levantá-lo no momento da sua queda, no momento que ele estava afundando nas águas. Ele aprendeu isso naquele momento, quando ele implorou, quando ele clamou, quando ele pediu por socorro, e o Senhor o ajudou. Ele também aprendeu, eu disse, que a sua fé era pequena. Pedro aprendeu que tinha que ficar focado em Jesus. Ele aprendeu que ele não poderia ter tirado os olhos de Jesus naquele momento. Ele aprendeu que ele não poderia desviar o seu olhar para as coisas que estavam ao seu redor. Falamos disso ontem, se não estou enganado, quando eu disse que o nosso alvo tem que ser Cristo Jesus. Nós temos que caminhar com isso em mente. Nosso alvo é Ele, eu vou honrar Ele, eu vou agradar a Ele, eu vou fazer a vontade dEle todos os dias. É assim que a gente precisa compreender essa caminhada com Cristo. Dona Cordélia, seja bem-vinda. Um abraço para o seu esposo, para os filhos. Deus abençoe a senhora. Então, foi exatamente isso que, em primeiro lugar, ele aprendeu, ele conseguiu idealizar, visualizar isso na sua mente. A segunda coisa que a gente vai compreender das falhas de Pedro é que ele gloriava-se muito, mas, ao mesmo tempo, negava. Ele se gloriava de alguma coisa, mas imediatamente negava daquilo que ele acabava de se gloriar. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nos versos 29 e o verso 30, diz assim: mas Pedro disse-lhe, embora tudo seja assim, eu não. E Jesus lhe disse, em verdade te digo, que hoje mesmo, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negarás. Olha o que foi que Jesus alertou a Pedro naquele momento. Antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. Está lá, Marcos, capítulo 14, versículos 29 e o versículo 30. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Pedro, ao mesmo tempo que ele se gloriava de algo, eu jamais vou fazer um negócio desse, Senhor, mas se for preciso, eu vou contigo até a morte. Pedro, cuidado com o que você fala, Pedro. Preste atenção. Você vai me negar ainda esta noite 3 vezes. Pedro certamente alegou ali, mostrou ali o orgulho que ele jamais abandonaria Cristo, que ele jamais o deixaria, que ele jamais seria capaz de abandonar o seu mestre. Mesmo que os outros abandonassem, ele não abandonaria, né? Ele se orgulhou, ele colocou ali a sua própria força. Eu vou fazer isso, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Ele estava disposto a morrer com o Senhor. Só que as palavras de Jesus eram palavras verdadeiras. E Jesus disse a ele, Pedro, você vai me negar. E quando você termina de ler o texto aqui na carta de Marcos, no Evangelho de Marcos, você percebe que Pedro negou Jesus 3 vezes. Lembra que eu disse? Ele se gloriava de alguma coisa, mas imediatamente negou a Jesus.
Ele se colocou na condição que ele não poderia fazer. Ele queria ir além daquilo que ele não poderia fazer. E Jesus disse a ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Preste bem atenção. Nós já falamos que a primeira atitude que ele fez, a primeira coisa que nós aprendemos das falhas de Pedro, é que ele acreditava, mas ao mesmo tempo ele duvidava. Segundo, ele se gloriava, mas também negava. Né? Ele negou a Cristo. Pedro contou naqueles curto espaço de tempo 3 mentiras distintas. Eu não conheço esse homem, eu não estava com ele, eu não sei quem é ele. E a pior das mentiras que ele contou naquele dia foi que ele não conhecia a Cristo. Ele não sabia quem era Cristo. Porque indagaram a ele: tu eras um deles, tu estava com ele, tu andavas com ele. Não, eu não sei quem é este homem. Pedro soube da sua fraqueza. Pedro percebeu das suas palavras sem lealdade a Jesus naquele dia. E algumas vezes nós agimos assim. Algumas vezes nós falamos desta maneira. Quantas vezes já aconteceu conosco de negarmos a Cristo, porque nós não queremos ser maltratados no trabalho, na faculdade, porque não queremos que ninguém fique tirando sarro da cara da gente, rindo da gente. Então, é melhor dizer que eu não conheço, que eu não sou crente, que eu não faço isso, que eu não dou o dízimo, que eu não devolvo o dízimo. Eu prefiro dizer algo assim para que ninguém venha a zombar de mim pelo fato de eu ser um seguidor de Cristo. Mondelson, boa noite, seja bem-vindo. Bom, David, boa noite também. Seja bem-vindo. Deus abençoe a vida de vocês. Então, acontece exatamente desta maneira. Vou repetir. A primeira é que ele acreditava, mas duvidava. Segundo, ele se gloriava, mas também negava. E a terceira é que Pedro, quando estava caído, foi restaurado. Quando ele estava na situação muito difícil, ele foi restaurado por causa da sua falha. O que aconteceu após a ressurreição de Jesus? Ele apareceu aos discípulos no cenáculo e ele lhes disse para irem para a Galileia, para que eles pudessem esperar por ele. Pedro, como sempre era, ficou impaciente e disse aos outros discípulos que estava indo pescar. Talvez não queria participar daquilo. E nós lemos sobre a restauração de Pedro e o comissionamento dele pelo próprio Senhor para cumprir o seu apostolado, o seu chamado de apostolado. João capítulo 21, versículo 15. João capítulo 21, versículo 15. Então, quando jantaram, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus: alimenta os meus cordeiros. Cuida de cada um deles. Faz a tua missão. Cumpre a tua parte. Não foge da responsabilidade que é sua. Eu sei do que você é capaz de fazer. Eu sei o potencial que está dentro de você. Vai lá e cuida de cada um deles. Alimenta cada um deles. Direciona a vida de cada um deles. Prepara cada um deles para um serviço real. E toda a obra que você vai fazer, tudo aquilo que você vai realizar, terá dimensão eterna. É assim na nossa vida hoje. As nossas ações, as nossas palavras, os nossos relacionamentos, tudo aquilo que fazemos
em prol de Cristo Jesus tem dimensão eterna. Porque a Bíblia diz e nos garante que nós teremos a vida eterna em Cristo Jesus. É promessa dele para a nossa vida. E certamente nós vamos herdar esta promessa, nós vamos ter esta vida eterna quando nós estivermos fazendo a vontade de Deus, quando nós estivermos obedecendo a vontade de Deus, quando nós estivermos cumprindo o mandamento de Cristo Jesus. Pedro, primeiro, eu disse que ele acreditava, são as lições que nós aprendemos da vida de Pedro, daquilo que ele ouviu de Jesus, ou da sua vida com Cristo Jesus. Ele acreditava, mas ele duvidava. Senhor, eu quero estar contigo, eu quero andar aí sobre as águas. Venha, Pedro. Venha, sou eu que estou aqui. E quando os problemas começaram a sufocar a vida dele, né? Eu digo os problemas ali, quando ele percebeu o mar revolto, as águas balançando, o vento forte, ele não teve fé para continuar. Ele, então, afundou. E Jesus ensinou que, olha, Pedro, você está aqui porque eu estou pronto a te resgatar, estou pronto a estender a mão a ti, estou pronto a te socorrer. Mas lembre-se, não é dessa maneira. Onde é que está a tua fé? Por que você não acreditou que poderia estar comigo? Que eu te daria segurança, que eu te daria proteção? É assim que nós vivemos muitas vezes. Queremos acreditar, mas ao mesmo tempo duvidamos. Não saímos para fazer a vontade de Deus, não saímos para cumprir a vontade de Deus, não vamos na casa do fulano de tal, do outro, daquela, do vizinho, da vizinha, do meu trabalho, não compartilho do amor de Deus, não mostro que de fato sou um verdadeiro cristão, porque eu duvido de algumas coisas. Eu tenho medo da zombaria, eu tenho medo da crítica, eu tenho medo do mar, eu tenho medo das ondas, eu tenho medo do vento revolto naquele momento. Segundo, eu disse que Pedro gloriava-se e, ao mesmo tempo, negava daquilo que ele havia se gloriado. Senhor, se for preciso, eu vou morrer contigo. Eu vou até a morte. Não, se qualquer um te abandonar, eu não vou te abandonar. Talvez ele foi um dos primeiros a correr naquele dia. Ainda foi, cortou a orelha do soldado, fez uma coisa malvada naquele dia e saiu, foi embora, sumiu. E quando começaram a encontrar com ele, disseram, mas você estava com ele. Mas você era um deles. Você conhece? Não, eu nem o conheço. Olha que mentira perversa esteve no coração dele. Eu não o conheço. Negou a Jesus. E terceiro, ele caiu, mas ele foi restaurado por Deus, restaurado por Deus em Cristo Jesus. O que Deus deseja na minha vida e na tua vida é que nós tenhamos uma vida de fato restaurada. Uma vida limpa, uma vida purificada, para fazer a sua vontade, para cumprir aquilo que Ele quer que nós façamos. Versículo 3 lá da carta de Pedro diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, ou seja, nos deu uma nova vida para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita graça e misericórdia nos deu uma nova vida. Resgata. Quantos de nós fomos resgatados? Né? A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos precisam ser regenerados, todos precisam ser renovados, todos precisam ser retirados desta queda, moldados, limpos, se tornando incorruptíveis para fazer a vontade de Deus.
Ele deseja que isso aconteça na minha vida, ele deseja que isso aconteça na tua vida, para que nós possamos estar fazendo o que é agradável a Deus todos os dias. Que Deus abençoe sua vida e que você possa refletir naquilo que nós pensamos de fato hoje. Jesus está perto de nós, Jesus nos ama, nos quer bem. Não se preocupe se o mar, se os problemas, se as dificuldades, se as provações são grandes demais. Não se preocupe com isso, porque Deus é maior do que todas elas. E Ele guarda a nossa vida, Ele cuida da nossa vida, e Ele promete estar conosco todos os dias, nos guiando, nos guardando, nos alimentando e nos fazendo homens e mulheres segundo o seu coração. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém? Lembrando que amanhã nós estaremos aqui mais uma vez, às 19h30. Irmã Maria José, boa noite. Irmão Geilson também, boa noite. Graça e paz a todos vocês. Vamos orar então, mais uma vez. Se você quiser compartilhar o momento de oração mais tarde, ou amanhã durante o dia, eu te convido a me chamar no WhatsApp. Nós podemos ter um tempo para essa finalidade também, ok? Ontem nós estávamos pedindo oração pelo meu irmão, que não estava bem lá em Belém. Já comecei com ele hoje de manhã. Ele já amanheceu melhor, já está se alimentando hoje, comendo uma sopinha. Então, foi bom ouvir notícias dele de que ele está melhor. Então, continue orando por ele. Aniel, e nós vamos estar intercedendo para que Deus restaure por completo a vida do meu irmão lá em Belém e de muitos outros que estão ao nosso redor, amigos nossos. Hoje, um colega meu, que trabalhamos juntos como professor numa escola aqui em Teresina, ele é advogado hoje, ele disse assim, meu caro colega professor Daías, ore aí por meus colegas advogados. Já perdi 29 colegas no Maranhão e no Pará, segundo informações dele. Pessoas que estão sendo acometidas pelo vírus e não estão resistindo. Então, vamos orar também por cada pessoa que está próximo de nós, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, necessitam do cuidado, do amor de Deus, da proteção de Deus também. Ok? Vamos orar então. Antes de orar, vamos orar. Depois da oração, eu quero dar um recado para você. Não saia antes que eu dê o recado depois da oração, tá bem? Cubra sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Deus amado, te louvamos, porque mais uma vez nós podemos compartilhar a tua palavra, podemos, através da experiência de outros, reveladas aqui na tua palavra, podemos aprender princípios e valores que podem nos levar mais próximos do Senhor, que podem nos levar a fazer o que é agradável a Ti nas nossas vidas. Ajuda-nos a termos a capacidade de fazer o que é agradável a Ti, para que nós não venhamos a duvidar do que o Senhor pode fazer por nós, para que nós não venhamos estar nos gloriando em algo que nós não temos a capacidade de suster, para que nós não venhamos a estar vivendo uma vida decaída por causa dos nossos erros, nossos pecados, a nossa falta de comunhão com o Senhor. Dá-nos a graça diariamente de poder dedicar a nossa vida a Ti, a fim de que nós venhamos estar isentos de tantas provações, tantas coisas ruins ao nosso redor. E se elas vierem, o Senhor nos dê a força suficiente, a fé suficiente para vencermos cada uma delas no poderoso nome do Senhor. Dá-nos uma noite de paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Então, antes de você ir embora, quero te mostrar uma coisa, bem rapidamente. Preste bem atenção. Daqui a pouquinho, no Instagram. Então, você entra lá no Instagram, você vai estar lá em Adaías 22, e lá você me adiciona
nos seus contatos. E daqui a pouquinho eu vou entrar e se você quiser brincar um pouquinho, exercitar nessa brincadeira, nós vamos brincar daqui a pouquinho, tá bom? Antes de você sair, deixa eu lhe dizer como é que funciona. Então, a brincadeira vai funcionar assim. Vence quem fizer 4. Uma sequência de 4. Ou na vertical, ou na horizontal, ou na diagonal. Quem fizer 4, vence. Então, nós temos as pedrinhas amarelas e as pretas, ok? Então, no Instagram, daqui a pouquinho, como lá no Instagram fica mais fácil, porque a gente pode acessar o seu vídeo, conversar, e você vai dizendo onde é que você quer que coloque a sua pedra até ver se você ganha ou perde. Tá bom? Então, se você quiser exercitar a sua memória daqui a pouquinho, eu vou lhe aguardar. Tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe sua vida, e nos encontraremos daqui a pouquinho, ou então amanhã, mais uma vez, nesse mesmo horário. Deus abençoe sua vida, tenham todos uma boa noite. Tchau.